Quero fazer uma reflexão com vocês sobre um texto bíblico. Coloca para mim, por gentileza. São apenas 5 versículos. Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Palavra do Senhor. Amém? Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre a dinâmica dessa família, o que essa família enfrentou, como as coisas aconteceram e como essa família sobreviveu a tanta tragédia, a tanta coisa ruim, tá certo? Algumas coisas estão explícitas no texto, outras, porém, eu quero pensar com você e ainda fazer uma aplicação. Vamos imaginar um tempo onde namoro não existia. É esse tempo. Vamos imaginar o tempo onde os pais tratavam o casamento de seus filhos. A menina ainda era uma adolescente e seus pais já escolhiam para ela um marido. Os pais do rapaz combinavam com os pais da noiva, certo? Não havia basicamente contato nenhum, tá certo? Entre os dois, durante este período, era algo que cabia às autoridades e pronto. Era assim que funcionava, só para você entender. Mas esse casal se casa, e me parece que as coisas vão bem. A Bíblia não fala sobre seu casamento, não vai dar os pormenores dessa história. Mas, da união deste casal, Elimeleque e Noemi, nasce seu primeiro filho, Malom, um menino. Algo extremamente esperado por um casal judeu, um homem, aquele que vai levar o nome de sua família adiante. Ter filhos homens era muito importante naquela cultura. Então me parece que eles são bem casados, é verdade. E agora tem seu menino, olha que coisa agradável. A esterilidade abateu tanta gente, Raquel, Rebeca, Sara, certo? Ana, mas não bateu Noemi. Olha que coisa boa. A família, que eram de 2, acaba recebendo a chegada de mais um, o primogênito Malom. E se não bastasse, os céus vão agraciar novamente aquela família que continua crescendo. Agora nasce Quilion, o segundo filho de Elimeleque e Noemi. O que vemos aqui, provavelmente, alegria, satisfação, além do prazer e da intimidade sexual. Aquela é uma família em ascensão, em crescimento, vivendo seus momentos bons. É verdade. Momentos áureos. Chegam Malom e Quilion, e as coisas estão bem. Mas eu não sei se você reparou, o texto diz que a fome chega em Belém de Judá. Uma crise chegou para aquela família. Aquela família agora tem que conviver com a escassez de alimento. Está faltando comida. Ou seja, aquela família foi exposta à fome.
Agora as coisas não tão fáceis. Chegou talvez nessa história a primeira crise que aquela família vai ter que conviver. Talvez poderíamos adaptar esta fome, não uma fome de alimento nos nossos tempos, mas uma fome de proximidade, de carinho, de afeto, de valorização a pessoas que estão perto. Hoje a opinião de quem está do outro lado do mundo, os likes que vão ser recebidos nas redes sociais, a opinião das pessoas a nosso respeito se tornou mais importante do que, na verdade, a opinião das pessoas que nos amam. Hoje conversar com pessoas, certo, estar próximos de pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida, às vezes é mais lucrativa, é mais benéfica, enquanto mulheres estão famintas, enquanto filhos estão famintos da presença do pai, o marido está faminto da presença da esposa, da atenção, do carinho, do respeito, da intimidade. A mulher está com fome de valorização. Pessoas estão muitas vezes sentindo uma carga muito grande pela deficiência. Mas eu quero te mostrar o que é que o chefe dessa família é capaz de fazer quando a crise se estabelece. Elimeleque resolve desobedecer à lei de Moisés. Ele olha para sua casa, seus filhos estão morrendo, sua esposa está exposta ao perigo, à fome, então ele reúne o que tem e sai de Belém para peregrinar numa nação estrangeira. Ele vai para território moabita, porque lá tem comida, certo? Ele vai atrás de um lugar que tem comida, porque se o marido deixar a mulher com fome, a mulher vai atrás de comida. Se a mulher deixar o marido com fome, aqui eu não estou falando de alimento, de arroz e feijão, eu estou falando de carinho, de afeto, de respeito. Inevitavelmente, se seu filho tiver com fome e você não der comida para ele, ele vai para onde tiver comida. E aí você depois começa a descobrir onde ele está comendo, o que ele está pensando, como as coisas estão acontecendo nele. A verdade é essa. Para não morrer, as pessoas vão lutar por sua subsistência. Então, se uma mulher não é valorizada dentro de casa, se ela não é respeitada dentro de casa, isso não significa que ela é uma mulher sem vergonha, vadia, não é nada disso não. Às vezes, ela simplesmente está com fome e vai atrás de algo para alimentar. E talvez ao encontrar isso, o sentimento acaba mudando ao longo da situação, e aí um adultério, uma exposição e outras coisas vão acontecer. Elimeleque é alguém, onde é que tem comida? É no território moabita. Mas o Moisés escreveu coisas seríssimas a respeito do território de Moabe. Não se misture com aquelas pessoas. Mas como eu não vou me misturar com elas, se lá é o único lugar que tem comida? Se lá é o único lugar que pode me ajudar nesse momento de perigo. Olha só, nem sempre seu filho vai porque quer. Não, às vezes ele vai porque ele é órfão de pais vivos. A mulher é viúva de um marido vivo. Há uma necessidade e as pessoas acabam indo buscar. Elimeleque leva a sua família para território moabita. E lá ele vai encontrar o que ele está procurando. Na cabeça dele é um período de transição. Na cabeça dele é só até as coisas melhorarem em Belém. A hora que as coisas melhorarem em Belém, voltar a chover, a terra voltar a produzir, ele sai de Moabe e volta para Belém. Esse é o desejo e provavelmente a mente desse cara. Porque agora não é mais ele e a esposa. Chegaram Mahlon e Quilion. Mas o texto diz que ao chegarem em território moabita, um componente dessa família vai embora. Seu nome, Elimeleque.
Elimeleque morre. Ele saiu do cenário. Pronto. Foi uma tragédia, foi. O líder, o pai, o protetor, certo? O provedor, o homem que tomava as decisões, morreu. Porque essas são as histórias das famílias. Ora, pessoas estão chegando, como chegou Mahlon e Quilion. Ora, pessoas estão saindo, como Elimeleque, porque a vida é desse jeito. A dinâmica da vida é assim. Momentos de alegria, de satisfação, mas momentos de dor, momentos de crise, de gente que está buscando resolver as coisas. Elimeleque morre. Agora, eles têm comida. Um problema foi resolvido. Eles não vão morrer de fome, mas eles perderam o seu pai. Noemi ficou viúva. As coisas estão mudando. Uma nova fase conduz essa família para um novo modelo de pensamento. O homem não está mais presente. Noemi já não é mais novinha. As coisas, me parece, estão indo bem em território moabita. Os meninos estão prosperando, estão se adaptando com facilidade. Então, eles resolvem se casar com mulheres moabitas. Então agora Mahlon e Quilion, eu não sei qual a diferença que eles tinham de idade, eu não sei qual a diferença de tempo que eles se casaram. O texto diz que o tempo que eles vão viver por ali são 10 anos, então é suficiente para toda essa dinâmica acontecer. Agora, essa família que começou para 2, pulou para 4, voltou para 3, agora vai para 5. Agora chega as 2 noras da viúva. A esposa de Mahlon e a esposa de Quilion. Orfa e Ruth, perdão. Elas agora são inseridas na família. Provavelmente agora ficou um pouco mais suave. Os meninos se casaram, alguma celebração deve ter acontecido. Se não houve celebração, pelo menos houve a satisfação de ter agora uma companheira, alguém para dividir, certo? A sua vida. Agora Noemi já deve estar um pouco mais suavizada também, com 2 meninas novas para ajudá-las nas tarefas domésticas e cuidar daqueles rapazes, e a vida vai andando. Porque a história precisa prosseguir, com gente chegando, com gente saindo, com gente morrendo, com gente nascendo. É assim que funciona. Essa é a dinâmica de todos nós. Elimeleque saiu, tá bom, mas Orfa e Ruth entraram. Então agora essa família provavelmente vive um momento bom, agradável. Finalmente parece que as coisas estão melhorando. Mas chegou a hora de sair mais 2. Agora morre o Mahlon e o Quilion. Os 2 rapazes morreram. De que eles morreram não interessa. Qual foi a causa da morte? Essa não é a questão. O que a Bíblia está querendo mostrar é uma família comum, que perde, que ganha, que chora, que ri, que nasce, que morre, mas que tem que aprender a conviver e se estabelecer em qualquer tipo de ambiente. É assim que funciona. Seja ele agradável ou desagradável, favorável ou não. Porque é assim que acontece. Tem períodos no seu casamento que as coisas estão bem, a chama está acesa, está dando certo, está todo mundo empregado, está com saúde, uma comunicação legal. Tá bom. Para sempre? É lógico que não. Vai ter o dia que a conversa é quase impossível, certo? Que o desejo praticamente parece que sumiu, que a confusão parece que é a melhor amiga. Porque é assim que funciona.
E nós precisamos aprender a sobreviver tudo isso. Não se renda a esse modelo mentiroso da internet, envoltos em fotos e vídeos que querem mostrar apenas uma aparência que não expõe a realidade de ninguém. A verdade é o seguinte, meu irmão, tu tem família, o bagulho é doido, o pau canta. Tem dia que você fala, o que é que eu estou fazendo nesse troço? Você olha para esse homem e diz, onde eu estava quando eu peguei essa praga? Você olha para sua mulher e diz, Senhor, o que é que eu fiz da minha vida? Seu filho olha para você e diz, eu conheci um pai melhor, uma mãe melhor. Você está rindo, mas é sério. A dinâmica, ela vai mudando. Agora morreu os dois caras. Agora a família volta para 3. Uma sogra e 2 noras. Pensa num troço desse. E deixa eu te dar uma notícia. Segundo algumas pesquisas, 85% das sogras são consideradas por genro e nora como segunda mãe. 85% das sogras são consideradas por genro e nora como segunda mãe. O que indica que sogra é gente boa. Mas 15% de sogras xiita dos infernos são capazes de macular a imagem das outras 85. Falou em sogra, parece, não é? Parece que é um troço ruim, mas não é não. Então, ficou Noemi, a velha, e as 2 meninas. Sim ou não? Vai piorar. Agora sai mais uma. A tal da órfã. Porque Noemi quer voltar para Belém, porque já está velha. Falou, eu vou morrer na minha terra. Então eu vou voltar para lá. Tá? Cheguei aqui com meu marido e com meus 2 filhos, e agora sobrou 2 noras. Eu vou voltar. Aí as 2 meninas falaram para ela, nós vamos com a senhora, poxa. Viemos até aqui. Aí Noemi diz, meninas, deixa eu explicar a vocês como é que é o negócio. Meu povo é muito seletivo. Ninguém lá na minha terra vai casar com vocês não. Entendeu? É melhor, vocês não são virgens, vocês não são pertencem ao meu povo. Então é melhor vocês ficarem aqui. Não vai dar certo comigo. É perigoso. Entendeu? Não tem garantia. Deixa eu falar uma coisa para você. Construir uma família não tem garantia nenhuma não. Você só descobre no caminho. Esse dia a pessoa falou, pastor, como é que eu acho a pessoa certa? Não acha. Tem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Como é que você vai achar a pessoa certa no meio de 8 bilhões? Qual é o segredo? Pegar errada e ir trabalhando. Mas é verdade. Entendeu? Você pega alguém que você deu uma avaliada, parece que não é tão ruim. Só parece, porque ninguém se mostra totalmente antes de casar. Para de palhaçada. Ninguém, porque se o indivíduo mostrar quem ele é antes de casar, não casa. Então nós esconde um pouco. Você lembra rapaz, quando namorava? Lembra agora, eu quero mexer na memória feminina. Você lembra de seu namorado, pelo menos uma vez, ter soltado um gás, um peido, perto de tu quando namorava? Você lembra? Dificilmente, só se for por acidente. Porque ele, se desse vontade e ele estivesse te namorando, o que ele faria? Dá licença um pouquinho que eu vou dar um pulinho ali. Aí ele ia, fazia, sacudia, conferia e voltava. Já cumpri minha missão. Porque ninguém se mostra totalmente. Não tem disso. Então não tem pessoa certa. Não tem garantia. É essa a dinâmica. Chegando, saindo, sorrindo, chorando, perdendo, ganhando, certo? E nós temos que prosseguir.
Noemi está explicando isso, meninas, não vão comigo, é perigoso. É isso que ela está dizendo, certo? É perigoso ir comigo. Vão, sejam felizes, casem com um moabita. Vai viver a vida de vocês. Noemi conversando com Ruth e com Orfa. Por quê? Porque essa família está para ir para a próxima fase. E agora ela vai descobrir algo que não tinha acontecido antes. O que é? Alguém que vai embora, mas não morreu. Alguém que desistiu, mas continua vivo. Porque tem gente que já desistiu do casamento, mas continua casado. Desistiu de ser pai, mas ainda tem seus filhos. Não quer mais eleger o homem como pai, mas continua vivendo debaixo da mesma casa. Agora essa família vai enfrentar a dor do abandono de alguém que, ao avaliar a situação, decidiu que era arriscado mesmo, porque é arriscado ter filhos, porque é arriscado casar, porque é arriscado, porque o medo tomou conta. Orfa diz, depois do argumento de Noemi, ela sai. Então preste atenção, de 2 foi para 4, de 4 voltou para 3, de 3 foi para 5, voltou para 3. 3 agora vai para 2. Orfa resolve ir embora. Ela sai. Ela vai, ela desistiu. Chorou. Mas virou as costas e foi embora. Pastor, ela vai para onde? Eu não sei. O que vai acontecer com ela? Eu não sei. A Bíblia faz questão de eliminar a história de pessoas que desistem. Poxa, pastor, o senhor está sendo duro. Poxa, será que as pessoas elas devem prosseguir? Eu acho que elas devem ser mais sensatas na hora de tomar decisões em torno de algo tão sério. Não tratar com tanta banalidade assuntos tão profundos e sérios. Orfa olhou e disse, eu vou embora. Então sobrou quem? Noemi e Ruth. Agora Noemi vai tentar convencer Ruth a tomar a mesma decisão que Orfa. Volta, Ruth. Pega o exemplo da outra menina e vai embora, filha. E comigo é muito arriscado, ir para a minha nação é muito arriscado. A Noemi não vai ter sucesso com Ruth, porque Ruth aprendeu coisas que Orfa não aprendeu. Orfa morou na mesma casa, morou pelo mesmo tempo, conviveu com Noemi, com Elimeleque, com Malom e com Quilion, e também conviveu com Deus. Mas me parece que o modelo de relacionamento de Orfa com Deus não foi tão forte o suficiente para que ela conseguisse superar esse medo. Porque preste atenção o que Ruth diz para Noemi: não insista para que eu te deixe, nem me peça para que eu volte. O teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, morrerei eu, e ali eu serei sepultada. Ela fala de algumas coisas. Ela fala de um relacionamento forte, firme, é verdade, entre ela e sua sogra. Mas ela nos dá um motivo que Orfa não tinha. O governo do coração de Ruth era governado por Deus.
Então ela disse: eu não tenho medo de ir para onde você está indo, porque Deus vai comigo. Não interessa para onde a vida te leve, meu irmão. Seja para onde for que a vida te levar, leve Deus como seu companheiro de viagem. Vai ter momentos ruins, de perda, de humilhação, de crise. Vai ter momentos que a pauta pode entrar divórcio. Sim. Momentos duros, desafiadores também fazem parte de nossa história. E vem testar a força que nos une. O texto diz, depois você lê, o texto diz que quando Ruth viu, quando Noemi viu que Ruth estava decidida, parou. Não posso mais insistir com ela. Ela já disse que não tem medo. Ela já disse que Deus vai dar vitória a ela. Então eu vou levar essa menina comigo. E agora as duas vão embora. Ruth e Noemi. Orfa já saiu, foi embora. As duas vão para Belém. Chegam em Belém. O povo vai recebê-las. Uma estrangeira chegando com a nativa. Todo mundo reconhece Noemi. Ela é esposa de Elimeleque, mãe dos 2 meninos. E o povo vai até ela, principalmente as mulheres. Olha aí, quem voltou? Voltou? Noemi. Noemi disse: ô, me chama desse nome mais não. Meu nome a partir de agora é Mara. Eu estou amargurada mesmo, porque eu saí daqui com meu marido, meus 2 filhos, e voltei só com a nora. Deus descarregou contra mim a sua mão. Preste atenção no que essa mulher está falando. A frase dela, o texto dela, fala de sua dor. Algo que as pessoas não estão muito afim de saber não, meu irmão. Essa é a grande verdade. As pessoas querem conviver com a sua glória, com o seu carrão, com a sua vida boa. Quando as coisas ficam ruins, eu fiz hoje um casamento, agorinha mesmo, e eu falei, durante o casamento, eu falei: olha, pouquíssimas pessoas que estão com vocês nesse momento vão estar com vocês quando o bicho pegar. Essa é a grande verdade. Quando as coisas ficarem ruins, porque ficam. E nós temos que aprender a lidar com isso. Agora, as duas chegam. Noemi diz o que está no seu coração e as duas vão morar juntas. O que é que elas precisam? E o que é que elas são? Uma família. Só sobrou as duas, mas as duas se mantêm unidas, juntas. Uma vai ficar com o serviço doméstico, outra vai se apegar à cultura da lei e vai catar os restos do Ceasa. Entendeu? O que sobrar, aquilo que fica, né? Que não é comercial, aquelas espigas que ficaram defeituosas, a lei fazia com que as pessoas deixassem isso para trás, para que pessoas como essas pudessem sobreviver. Mas elas estão lá, meu irmão. Talvez a vida de Ruth seria muito melhor em Moabe. Agora ela está lá com as unhas sujas de terra, catando entre, certo, as vielas, aquelas coisas que foram reprovadas. Em casa está sua sogra. É isso. O que elas estão? Elas estão começando do zero. Do zero. O que elas têm? Quase perspectiva nenhuma, mas não desistiram. Recomeçar do zero, às vezes, é importante zerar o game. Sabe qual é? Tentar pegar tudo aquilo que esse homem te disse, tudo isso que ele te fez, todo o apoio que ele ofereceu à mãe dele, toda a negligência, tudo aquilo que ele te feriu, pegar aquilo que ela fez ou deixou de fazer, sabe, aquelas coisas, aquelas perturbações feitas pela pessoa ou por terceiros. Porque grandes problemas hoje que as famílias enfrentam, e principalmente os casais, às vezes não tem nem a ver com o casal, tem a ver com a interferência de outras pessoas.
porque a família cresce. E aí é o fulano lá da ponta, que está desempregado, ou que não paga os outros, ou que se enrolou, que coloca seu dinheiro num joguinho. Às vezes acontece isso. Às vezes isso pode passar pela sua vida. Você não está imune a isso, não. Agora, precisa zerar. Tem hora que tem que parar, sabe? Senta aqui, filho. Fala para mim, o que é que eu te fiz ou deixei de fazer que te feriu tanto? Vamos zerar isso. Eu vou lutar com todas as minhas forças para não repetir o que eu fiz. Mas me diga, pelo menos, para que a gente consiga zerar. Elas estão começando do zero. Parece que não é nada. Ruth vai respigar, catar os restos. Ela entra numa fazenda de um homem que ela não conhece, para ela é tudo novidade. Ela não sabe muita coisa daquela cultura. Ela sabe o que viveu com seus sogros, com seu marido. Mas agora, ela está trabalhando na terra de um homem que pode ser a esperança para que essa família não morra. Ela não sabe, mas ela foi exatamente para a terra de um homem chamado Boaz. Aí eu tenho que dizer a você, por mais absurdo que possa parecer, que para mim isso é uma providência divina. O Deus que ela diz servir está abrindo os caminhos para ela mesmo que ela não entenda. Ela vai trabalhar na terra desse cara, o nome dele Boaz. Certo? Um belo dia que ela está lá catando as espiguinhas, o Boaz veio para visitar a fazenda, para dar uma olhada. E tinha uma mulher catando os restos, viúva, catando os restinhos. E aí o cara que é dono da fazenda ficou de olho nela. E falou para um cara dele assim, falou, quem é aquela lá, ó? Aquela lá, ó. Legalzinha ela, hein? Ó, o cara é o latifundiário, o dono da parada. O cara falou, aquela é a Rutinha. Ela veio com a Noemi, uma moabita viuvaça. O cara falou, maneira ela, hein? Ela veio, né, com a... Mas por que ela veio? Não, ela veio porque ela não abandonou, ela é uma menina decente, uma mulher cheia de qualidade, olha só. O cara falou, maneira essa dona, hein? Aí esperou ela chegar na hora do lanche, que fazia nos intervalos da colheita. Falou, fique aqui, Rutinha. Muito prazer. Que Deus te dê vitória sobre os seus sonhos e aquilo que você busca. E ela pensou assim, estou buscando é um homem, maluco. Não era isso que ela estava buscando? Sim ou não? Sim. Um cara para tirar a vergonha dela. E ela nem sabe que ele é parente do marido, que a família vai continuar. Ela falou, aí ele falou, depois você lê, gente, eu acho incrível. Ele falou assim, pega um pedacinho de pão assim e bota nessa boquinha sua. Está escrito. Não é bem assim, mas é quase assim, né? Eu aqui estou. Eu gosto do Boaz. Ele falou, pega assim, molha o pãozinho assim, filho, ó. Falou para ela, ó, no final dessa paquera, ele falou, ó, vou logo falando uma coisa para tu. Não vai catar na fazenda dos outros, não. Fica aqui na minha. Entendeu? E eu já falei para nenhum dos meus criados passar a mão em tu. Mexer com você. Fica aí, Rutinha. Rutinha falou, nossa, o senhor é tão bom. Sim, falou meu coração. Boaz é melhor que Adão, porque outra declaração ruim, Adão, né, quando viu Eva. Osso do meu osso, carne da minha carne. Parece troço de açougueiro, não parece? Gente, eu morro de rir lendo a Bíblia. Aí, olha a fofoca. Depois você lê, que a fofoca é boa. Aí, o Boaz
falou para os empregados dele: olha, rapaziada, vocês vão catando as coisas, mas de vez em quando vocês olham para trás. Quando vocês olhar que atrás de vocês vem Rutinha, deixa umas espigas maneiras para ela, que Rutinha merece. Só para Rutinha, para as outras não, a bagunçada não. Essa aqui é legalzinha. Tinha outra mulher catando, sim ou não? Mas todas elas se deram bem? Então, aquelas que temem a Deus arrumam um homem, e as outras ficam na pista. Ou fica na eira. Tá certo? Aí, um dia, para a gente encurtar, Ruth chegou em casa, mas chegou com uma cesta básica, daquela com azeite de galo, certo? Aquela com queijo. Pensa naquela, estou só adaptando, tá bom? Aquela cesta básica. Quando ela chegou com aquela cestona, a véia, a macaca véia, a Noemi, porque elas faziam parceria. Certo? Você sabe que na linha de colocar o boi no arado tem uma regra. Nunca se coloca 2 bois novos no arado. Porque se você bota 2 bois novos, você tem força, mas não tem direção. Você não pode botar 2 bois velhos no arado, porque você tem direção, mas não tem força. Então o que você faz no arado? Bota um boi velho e um boi novo. O boi novo dá a força e o velho dá a direção. A vaca velha é a Noemi. E a vaca nova é a Rutinha. Eu gosto que vocês nunca mais vão esquecer desse texto. Se alguém perguntar, acabar o culto, o pastor pregou o quê? Vaca nova, vaca velha? Se você contar isso para sua sogra, vai achar que você está xingando ela lá. Mas olha aqui, isso é sensacional, gente. Olha só, uma mulher em casa, levando experiência. Porque muitas vezes nós alternamos. Em algumas situações, alguém vai ter mais experiência do que o outro. Às vezes é sua mulher que vai ter uma experiência, uma expertise para resolver um assunto extraordinário, que você nem consegue enxergar. Às vezes é seu marido. Escute só, a véia falou: Rutinha, menina, onde se arrumou essa cesta? Ela falou: Noemi, estou catando na terra de um homem tão bom, botou pãozinho na minha boca, deu aguinha, me ofereceu proteção, falou para ninguém me pegar. O nome dele é... A véia falou: Boaz é parente do meu marido. É ele que... Nossa, Deus não nos desamparou. Deus não te desampara, Deus não desampara quem luta. Não entrega os pontos não, rapaz. Às vezes o casamento está ruim mesmo. Tem hora que está ruim mesmo. Está ruim. Você sabe o que é ruim? Tem gente que nem sabe. Às vezes namorado acha que está traumatizado. Você não sabe o que é trauma de casado, rapaz? Trauma de namoro é cosquinha. Casa para você ver o que é. Vai. Olha só. Noemi falou: Deus ainda é conosco. Claro que é, as duas estão lutando. Aí a véia, malandra, a véia falou: chega aí, Rutinha, senão é uma parada para tu que tu tá novinha. Vai vir a festa da colheita. Na festa da colheita, o dono da propriedade faz uma comemoração. Entendeu? Então, durante essa festinha, você toma um banho, bota uma roupa maneira, um perfuminho e vai para a festa. Fica de olho no Boaz, perde ele de vista não. Ele é seu alvo. Não se ofereça, porque o homem não gosta de mulher oferecida. O homem gosta de mulher difícil. Entendeu? Não seja fácil para o seu marido não, tem que ser difícil mesmo. Tá bom? O homem não gosta de mulher fácil não. Ele reclama da senhora ser difícil, mas pode notar se ele não está lá. Comendo na sua mão assim, ó. Você fala: meu amor. Ele fala: meu amor, você fala: o que é? Agora, olha só. Ela tomou um banho, botou uma roupa.
E Noemi falou: fica de olho onde ele deitar. Onde ele deitar, você deita perto dele e não se oferece, fica lá. Se ele acordar e te ver, tá bom. Se ele não te ver, descobre o pé dele, que vai fazer frio de madrugada, ele acorda com o pezinho, e aí ele vê você. Ela foi lá, porque era assim, uma pegando a comida e levando para casa, outra pegando a informação, dando para que estava com comida e indo lá fora agir. É uma parceria, isso é família. É assim que funciona. Agora ela foi para a festa, está lá. O Boaz foi deitar num cantinho, que ela fez. Foi lá e deitou pertinho do pezinho dele, ficou lá. Só na dela. De noite o pezinho, ela descobriu o pé dele, o pezinho dele ficou frio. Ele acordou e falou: que é isso, o pé frio? Quando ele olhou aquele montinho, ele falou: que é isso? Ela falou: rotinha. O que está fazendo aqui, rotinha? Estou aqui, né? Estou aqui. Em busca de um resgate. Parece até filme do soldado Ryan, não é verdade? O resgate da rotinha. Ela falou: estou aqui em busca de alguém que me resgate. Ele falou: fica aí, rotinha, fica aí. Fica aí que tem um garoto mais novo aí que pode resgatar você, que é um parente mais próximo do Elimeleque. Amanhã eu vou resolver isso. Se ele quiser resgatar você, ele resgata. Se ele não quiser, eu pego você, rotinha. Rotinha falou: então já não tinha ninguém, já tem dois. De manhã, certo? Foi para a porta lá da estrutura lá, onde os rabinos, os anciãos se reuniam, e mandou chamar o garoto mais novo. Só que essa turma mais nova está ruim, né? Está ruim. Uma mulher velha, se a mulher... Tem um homem com mais de 35 anos, levanta a mão. Olha, esses homens são tudo grosso, ignorante, não chora, não tem medo de barata. Se o cachorro morrer, ele enterra. Pode notar. É assim. Se a senhora falar para um homem desse mais velho: eu te amo, sabe o que ele fala? Obrigado. Obrigado, você faz muito bem me amar, porque eu sou um cara amável realmente. Agora fala para um menino novo desse, casa com um garoto assim de 23 anos e diz para ele: eu te amo. Diz. Ele vai fazer assim: que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Nossa, não estou falando que garoto novo não é macho, não é isso não. Tá certo? Eu estou brincando, obviamente, mas eu estou querendo te mostrar, certo? Para onde é que nós estamos indo. O cara foi de manhã, chamou o cara mais novo, falou: aí, maluco, a Rutinha está aí na parada. Quer pegar a Rutinha? Ele falou: pego. Ele falou: mas se pegar a Rutinha, tem que pegar todas as terras, tudo, e cuidar de tudo. Ele falou: aí não. Ele falou: então me dá a sua sandália. Pegou a sandália dele, que era um costume dele, depois você vai ler lá. Também não sou obrigado a explicar tudo. Pegou a sandália no acordo e Boaz pegou Rutinha. Eram quantos nessa família? Vamos ver se você lembra. Eram quantos? Depois foi para, depois veio para, depois foi para, depois veio para, depois ficou para, e agora chegou Boaz. Boaz chegou, menino. Já estou acabando já. O Boaz pegou Rutinha. Pegou, irmão, estou falando sério. Está aqui na Bíblia, você está rindo de quê? Está aqui. Passou o cerol na Rutinha. Pegou, está aqui. Pegou a Rutinha. Rutinha engravidou. Olha o negócio melhorando. Tinha quantos agora? Não, ainda não nasceu o menino não, pelo amor de Deus. Isso aqui não é bebê reborn não. Não, isso aqui tem gestação, certo? Tem quantos agora? 3. Aí Rutinha fica grávida, sim ou não? E agora tem. E quem é o quarto? Como é que é o nome do garoto? Sabe? Fala assim: Obed. Isso. O Obed nasceu. Você sabia que o Obed que nasceu é pai do Jessé?
Você sabia que Jessé é pai do Davi? Você está entendendo onde Deus escreveu o nome de uma família que não desiste? Eu não sei onde seu filho está hoje. Eu sei onde ele pode estar amanhã. Isso eu sei, certo? Eu não sei onde seu casamento está hoje, o que você está vivendo, a dificuldade que você está enfrentando. Família é feita de casamentos, é verdade, de filhos, de mortes, de nascimentos, de desistência, de perseverança, de abandonos. É isso. Isso não é a história da sua, não, meu irmão. É a história de todas. Mas quando você pega duas mulheres na genealogia do Cristo, dá para botar aqui, por favor, Mateus 1, verso 5, eu acho que é isso. Mateus 1, verso 5. Presta atenção. E Salmão gerou de a... Quem é essa mulher aqui? Ela era uma ex-prostituta, que abrigou os 2 espias enviados por Josué. Ela era uma moradora de Jericó, prostituta, que resolveu construir uma família e mudar de... Essa mulher, que conseguiu se casar com esse cara, que é um cara extraordinário, que aceitou se casar com alguém que tinha um passado ruim, mas um futuro sensacional, gerou um cara. Que cara é esse? Como é que era o nome do cara que se casou com Ruth? E como é que é o filho dos dois? O nome de uma ex-prostituta e de uma moabita que resolveram construir uma estrutura familiar forte, foi colocada nada mais, nada menos do que na genealogia do Filho de Deus. Então não entrega os pontos não, filho. Pode não estar fácil, mas o Deus que você serve, ou você é Ruth, ou você é órfã, a decisão é sua.